O avião rasgou o céu cinzento de Lisboa como uma ferida aberta, e João desceu as escadas portáteis com as pernas tremendo, não de medo, mas de uma saudade que queimava como pólvora fresca. Haviam sido 730 dias no Afeganistão, dias de poeira e tiros que ecoavam na alma, mas nada o preparara para o silêncio mortal que o recebeu no aeroporto. Ele correu para o carro alugado, imaginando o abraço da mãe, o riso do pai, o cheiro de bacalhau assado na cozinha, mas ao virar a chave da casa em Belém, encontrou apenas ecos vazios e um bilhete amassado na mesa. Miguel foi embora. Não volte, João. Isso é o fim. João congelou, o bilhete tremendo em sua mão calejada. Miguel, seu irmão mais novo, o garoto que ele protegera desde os 5 anos, expulso como um ladrão na noite. O coração do soldado, endurecido por patrulhas e perdas, rachou como argila seca. Ele largou a mochila militar no chão de azulejos frios e saiu correndo para a rua, o ar salgado do Tejo batendo em seu rosto, gritando o nome do irmão nas vielas estreitas, mas Lisboa, aquela cidade de 7 colinas e segredos enterrados, só respondeu com o rumor distante de fados melancólicos. A casa em Belém, com suas paredes caiadas pelo tempo e janelas que davam para o rio como olhos cansados, parecia um túmulo quando João entrou de novo, horas depois, com as mãos vazias e o peito apertado. Ele revistou os quartos, o dele, intocado, com pôsteres desbotados de futebol e uma bandeira do Benfica amarelada, o de Miguel, revirado como se um furacão tivesse passado, roupas espalhadas, um colar de contas coloridas no chão, um presente que João trouxera de uma licença em Cabul, pensando que o irmão ia adorar as pedras lapidadas à mão. Onde estava a mãe? Onde o pai, aquele homem de bigode grisalho e mãos de ferreiro, que sempre contara histórias de heróis da Revolução dos Cravos? Ele ligou para o telefone fixo, mas o toque ficou vazio. Então, o celular vibrou. Uma mensagem da tia Rosa, de Sintra: João, meu menino, vem cá. Tem coisas que tua mãe não quer dizer. O carro devorou a autoestrada assim sob a lua crescente, e João dirigiu como se estivesse em missão, os faróis cortando a névoa como lâminas. Sintra o recebeu com castelos sombrios no horizonte, mas a casa da tia era um refúgio de luzes quentes e cheiro de chá de limão. Rosa o abraçou forte, os olhos inchados, e sussurrou: é o Miguel. Teu pai o descobriu. Com o rapaz. Gritou que era vergonha, que a família não aguentava mais escândalos. A tua mãe tentou parar, mas ele a mandou calar a boca. O miúdo fugiu há 2 semanas, levou só uma mala. João sentiu o mundo girar, como se uma granada tivesse explodido dentro dele. Miguel, gay. O irmão que dividira segredos sob as estrelas do Chiado, que chorara no ombro dele quando a avó morrera. Ele se lembrou das cartas que Miguel enviara durante o deployment: sinto tua falta, mano. Aqui em Lisboa, tudo é cor, mas sem ti, é só cinza. Nada preparara João para isso, não os treinamentos em tancos, não as noites de vigília no deserto. Onde ele está? Perguntou, a voz rouca como cascalho. Rosa hesitou, olhando para o chão de mosaicos. Com o António, acho. Aquele artista do Barro Alto. Mas vai com cuidado, João. Teu pai jurou que não volta a pisar nesta casa se o Miguel aparecer. A fúria subiu como baile. João saiu dali ao amanhecer, o sol nascendo sobre as serras como uma promessa quebrada. Ele estacionou o carro perto do arco da Rua Augusta e caminhou pelas ruas íngremes do Barro Alto, onde as fachadas coloridas escondiam bares de fado e galerias de arte. O ar cheirava a pastéis de nata e incenso, mas para ele, era só fumaça de cigarro e desespero. Ele perguntou em cafés, em lojas de discos velhos: Miguel Santos. Alto, olhos verdes, sempre com um caderno de desenhos. Rostos curiosos balançavam a cabeça, até que uma rapariga de cabelo azul, tatuada com borboletas, parou na Travessa da Esperança. Ah, o Miguel. Ele estava aqui há uns dias, magro como um espeto, olhos vermelhos. Disse que ia para o Algarve, fugir do pai. Mas o António. Esse mora ali em cima, no ateliê da Rua do Norte. João subiu as escadas estreitas, o coração martelando como um tambor de guerra. A porta do ateliê estava entreaberta, e dentro, telas caídas, cheiro de terbentina e café frio. António era um homem de uns 30 anos, barba rala, camisa manchada de tinta, olhos castanhos que pareciam poços de tristeza. Quem é você? Perguntou, bloqueando a entrada. João, irmão do Miguel. Onde ele está? António hesitou, o rosto endurecendo como gesso seco. Fugiu. Seu pai o destruiu. Eu tentei proteger, mas ele disse que não queria mais arrastar ninguém para o inferno. Dele partiu de trem para Faro, acho. Diga ao seu pai que o ódio dele matou o amor do Miguel. As palavras acertaram João como balas. Ele desabou na cadeira improvisada, uma caixa de madeira, e ouviu a história, como Miguel e António se conheceram numa exposição no MAD, como os olhares se cruzaram sobre uma instalação de luzes e sombras,
como o primeiro beijo veio sob a chuva no terreiro do paço, tímido e elétrico. Ele te ama, João. Falava de ti como de um herói. Mas o medo. O medo comeu ele vivo. João assentiu, lágrimas quentes traçando sulcos na poeira do rosto. Ele não julgava, como poderia. No Afeganistão, ele vira camaradas se abraçarem em noites de terror, laços que transcendiam palavras. Mas o pai, aquele homem de alfama que crescera sob o jugo do Salazar, via o mundo em preto e branco, e o amor de Miguel era uma cor que ele não suportava. Ele pegou o trem para o sul ao meio-dia, o Algarve chamando como um farol falso. As falésias douradas de lagos surgiram no horizonte, mas o coração de João era uma tempestade. Ele procurou em praias escondidas, em hotéis baratos, mostrando fotos antigas no celular, Miguel aos 15, rindo com uma prancha de surf em Sagres. Nada. Até que, na terceira noite, num bar de frutos do mar em Portimão, um pescador idoso, com mãos como redes envelhecidas, apontou para o cais. O rapaz. Tá lá, desenhando o mar. Mas parece um fantasma, ó moço. João correu para o cais, o sal picando os olhos. Lá estava Miguel, sentado na borda de pedra, caderno aberto, traços frenéticos capturando as ondas como se fossem monstros devoradores. Miguel, gritou João, a voz quebrando. O irmão se virou devagar, o rosto pálido como concha, olhos fundos de quem não dormia. Por um segundo, o mundo parou, dois irmãos, separados por oceanos e silêncios, agora frente a frente sob o céu avermelhado do Atlântico. Miguel se levantou, hesitante, e então correu para os braços de João, soluçando como uma criança. Mano. Eu pensei que você odiaria. O pai disse que você ia me renegar. Idiota, murmurou João, apertando forte, sentindo os ossos frágeis sob a camisa fina. Eu te protejo desde sempre. Nada muda isso. Eles sentaram ali até a lua subir, Miguel contando em voz baixa, o beijo com António, o grito do pai ao encontrá-los no quarto, a mãe chorando no corredor, implorando perdão. Eu não escolhi isso, João. É quem eu sou. Como o mar, não pede permissão para ser selvagem. João ouviu, o peito doendo com uma mistura de raiva e ternura. Ele prometeu, vamos voltar. Enfrentar o dragão juntos. Mas primeiro, descansa. Amanhã, a gente planeja. Naquela noite, num quarto simples de pensão, com o rumor das ondas como canção de ninar, João velou o sono do irmão, pensando em como o amor podia ser uma batalha maior que qualquer guerra. Mas o amanhecer trouxe uma carta no celular, da mãe. Teu pai está doente. Volta, por favor. E traz o Miguel. Ou o que sobrou dele. O que da vida real era cruel, o pai, o tirano, agora frágil como papel. João acordou Miguel com café forte e pão de milho. Hora de lutar, irmão. Pela família que merecemos. E assim, o trem os levou de volta ao norte, para o confronto que mudaria tudo. O trem chacoalhava pelas planícies alentejanas, e João olhava pela janela, vendo oliveiras centenárias como sentinelas mudas. Miguel dormia ao seu lado, a cabeça no ombro dele, o caderno fechado no colo como um talismã. João sentia o peso da responsabilidade como uma mochila cheia de munição. Proteger o irmão significava confrontar o pai, aquele homem que ele idolatrara na infância, com histórias de pescarias no Douro e lições de honra no quartel. Mas honra, para o pai, era uma jaula rígida, forjada no medo da ditadura e na vergonha de uma sociedade que ainda sussurrava sobre pecados, nas missas de domingo. Ao chegarem a Lisboa, o sol do meio-dia batia impiedoso no Rossio, e eles pegaram um táxi para Belém. A casa estava quieta, as cortinas fechadas como pálpebras pesadas. A mãe abriu a porta, o rosto envelhecido 10 anos em 2 semanas, cabelos grisalhos soltos como fios de teia. Meu Deus, João, murmurou ela, abraçando primeiro, depois Miguel, com um soluço abafado. Ele tá no quarto. O doutor disse que é o coração, estresse, raiva acumulada. Não come, não fala. Miguel hesitou na soleira, os olhos fixos no chão. João o empurrou gentilmente para dentro. Vai, mano. Eu cuido do resto. O quarto do pai cheirava a remédios e tabaco apagado. O homem jazia na cama, magro como um galho seco, os olhos semicerrados fixos no teto rachado. Pai, disse João, sentando na beira da cama, a mão grande cobrindo a do velho. Eu voltei. E trouxe o Miguel. Os olhos do pai se arregalaram, uma faísca de fúria misturada à dor. Aquele traidor. Saiam daqui. Vocês me matam de vez. A voz era fraca, mas o veneno intacto. Miguel entrou então, pálido mas ereto, o queixo tremendo. Pai, eu não vim brigar. Vim dizer que te amo.
mesmo assim. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo tic-tac do relógio na parede. O pai virou o rosto, lágrimas traçando sulcos na barba por fazer. Ama. Como pode amar quem te gerou e agora te repele? Eu vi vocês. No quarto, como animais. Que vergonha para os santos. O que vão dizer no bairro? No trabalho. João interveio, a voz firme como ordens de pelotão. O que vão dizer? Que você é um homem que não sabe amar o filho. Eu vi no Afeganistão, pai, homens morrendo por laços que não cabem em caixas. Miguel é teu sangue. Minha honra é defendê-lo, não te obedecer cegamente. A discussão se arrastou pela tarde, palavras como facas voando, o pai evocando a tradição, a igreja, os vizinhos de Alfama que cochichavam, Miguel, com voz trêmula, contando o pavor de esconder quem era, o alívio do amor com António, a dor de ser reduzido a um erro. A mãe mediava, lágrimas caindo no chá frio, lembrando o avô de Miguel, que fugira da ditadura por amar livremente. Ao entardecer, o pai adormeceu exausto, e os irmãos saíram para o jardim, onde laranjeiras florescidas exalavam perfume doce. Ele vai ceder? Perguntou Miguel, encostado na parede. João deu de ombros. Não sei. Mas a gente não desiste. Amanhã, eu falo com o padre da paróquia, talvez ele entenda mais que orgulho. Naquela noite, João não dormiu. Ele saiu para caminhar pelo mosteiro dos Jerónimos, as torres góticas como guardiãs na escuridão. Ali, sob as estrelas, ele pensou em suas próprias cicatrizes, no Afeganistão, um companheiro chamado Rui, com riso fácil e mãos gentis, que salvara sua vida numa emboscada. Rui morrera meses depois, e João carregava o luto como uma medalha invisível, um luto que ia além da amizade, um calor confuso que ele enterrara sob o dever. E se eu também, murmurou para o vento. O pensamento o aterrorizava e libertava, como um rio represado rompendo barragens. Ao amanhecer, uma batida na porta, António, com olhos ansiosos e um buquê de flores silvestres colhidas no Monsanto. Eu vim por ele, disse, olhando para Miguel, que corava como um pôr do sol. João os observou da cozinha, o coração apertado de uma emoção nova, inveja. Admiração. O pai acordou e viu a cena da cama, os dois rapazes de mãos dadas, conversando baixo. Ele gritou, o peito arfando, fora. Fora da minha casa. Mas a mãe se plantou na frente, pela primeira vez em anos com voz de ferro. Não, Manuel. Esta é a casa deles também. Ou aceitas, ou eu vou com eles. O impasse durou dias, uma guerra fria de olhares e silêncios. João mediava, contando histórias do fronte para humanizar o inimigo, como soldados gays salvavam vidas sem alarde, como o amor era a única âncora na loucura. Miguel desenhava retratos do pai jovem, forte, para lembrar o homem por trás da couraça. António trazia vinhos do Douro, conversas sobre a arte que fluíam como o Tejo. Mas o clímax veio numa noite de tormenta, quando o pai, delirando de febre, chamou por Miguel, filho. Perdoa o velho teimoso. Eu tive medo. Medo de te perder para o mundo. As palavras saíram como confissão num confessionário vazio, e Miguel correu para o lado dele, perdoando com um abraço que dissolveu anos de gelo. João assistiu, lágrimas nos olhos, sentindo o próprio segredo borbulhar. Mas o alívio foi breve, uma carta chegou de Tancos, ele fora convocado para uma missão de treinamento urgente. Não posso ir agora, pensou, mas o dever chamava. Antes de partir, ele confidenciou a Miguel, mano, tem algo em mim também. Como você. O irmão sorriu, apertando sua mão. Então, volta inteiro. E ama sem medo. O adeus no aeroporto foi agridoce, com promessas de Natal em família. Mas enquanto o avião decolava, João soube que a verdadeira batalha só começava, dentro dele. As semanas em Tancos foram um purgatório de exercícios e simulações, mas a mente de João vagava para Lisboa como um pombo solto. Ele escrevia cartas para Miguel, não e-mails frios, mas papéis amassados com rabiscos, contando das marchas sob o sol escaldante e das noites em que sonhava com o abraço do irmão. O pai melhorou, perguntava. As respostas vinham rápidas, sim, devagar, com o pai agora tolerando António nas refeições, embora com olhares enviesados como setas tortas. A mãe enviava fotos, a família reunida no terraço, rindo de anedotas antigas, Miguel com um sorriso tímido, mas genuíno. Mas o segredo de João crescia como erva daninha. No quartel, ele notava Rui em cada recruta novo, um rapaz chamado Diogo, de Coimbra, com olhos cinzentos e um jeito quieto de consertar rifles. Eles patrulhavam juntos campos de treinamento, compartilhando cigarros ao luar, e as conversas fluíam de táticas para sonhos. Diogo falava de pintar paisagens de Mondego, João de voltar para o Tejo e reconstruir a vida.
Uma noite, após uma simulação exaustiva, Diogo tocou seu braço. Você carrega o mundo nas costas, João. Deixa eu ajudar. O toque era elétrico, inocente, mas acordou algo adormecido. João recuou, murmurando desculpas, mas o sonho veio naquela noite, eles dois sob as estrelas de Évora, mãos entrelaçadas, sem guerras ou julgamentos. Ele ligou para Miguel no dia seguinte, voz baixa no dormitório barulhento. Mano, é real. Esse sentimento. Não some. Miguel riu suavemente pelo telefone. É real, e é lindo. Fala com o Diogo. O amor não espera por permissão. Encorajado, João convidou Diogo para um fim de semana em Lisboa, disfarçado de visita familiar. O trem os levou pela margem sul do Tejo, e ao chegarem à casa em Belém, a recepção foi um bálsamo, a mãe com abraços e bolos de amêndoa, Miguel pescando cúmplice, até o pai, agora de pé mas frágil, apertando a mão de Diogo com um grunhido aprovador. Soldado, hein? Bom rapaz. O fim de semana foi um redemoinho de emoções. Eles passearam pelo Lisboa Factory, onde artistas de rua pintavam murais de cores vivas, e Diogo, com seu sketchbook, capturou João rindo, um riso raro, livre. Noite caiu no bairro Alto, e eles subiram ao mirador de Santa Catarina, a cidade aos pés como um tapete de luzes. Eu nunca disse a ninguém, confessou João, encostado na balaustrada, o vento bagunçando o cabelo curto. No Afeganistão, perdi um amigo. E parte de mim com ele. Diogo ouviu, os olhos refletindo as estrelas. Eu sei o que é esconder. Minha família em Coimbra. Bem, digamos que pastéis de nata curam muitas feridas. Eles riram, e então, num gesto hesitante, Diogo inclinou-se, os lábios roçando a testa de João, um beijo de irmão, mas carregado de promessa. Mas o idílio rachou como vidro fino. No domingo, durante o almoço familiar, o pai encontrou o sketchbook de Diogo aberto numa página, um desenho delicado de dois homens de mãos dadas, sob o céu de Lisboa. Os olhos do velho se estreitaram. O que é isso? Mais uma aberração. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. Miguel defendeu: pai, é arte. É vida. Mas o pai, com a teimosia de quem fora ferido, explodiu: arte. É podridão. Eu aceitei Miguel por pena, mas isso na minha casa. Saiam, todos. João se levantou, a cadeira raspando o chão como unhas em lousa. Basta, pai. Você aprendeu nada. Eu amo o Diogo. Como Miguel ama o Antônio. Somos teus filhos, não troféus para exibir. A briga eclodiu em gritos, pratos batendo, a mãe chorando no canto. Diogo, pálido, pegou o boné e saiu para a rua, murmurando: eu não queria isso. João o seguiu, encontrando-o encostado num muro de azulejos, fumando nervoso. Desculpa. Meu pai é um idiota fossilizado. Diogo sorriu fraco. Eu entendo. Mas e você? Vai ficar ou fugir? João o puxou para um abraço, sentindo o coração do outro bater forte contra o seu. Fico. Luto. Eles voltaram juntos, e João enfrentou o pai no jardim, sob a chuva fina que começava a cair. Olha para mim, pai. Eu matei no Afeganistão por honra. Mas honra sem amor é nada. Aceita-nos, ou perde tudo. O pai, encharcado e tremendo, desabou num banco de pedra. Eu fui como você, João. Jovem, no exército de Salazar. Tive um amigo. Perdemos contato quando ele saiu da linha. A confissão veio como um raio, iluminando sombras antigas. O velho chorou, pela primeira vez na memória de João, admitindo o medo que o moldara. Eu não quero te perder também. O abraço que se seguiu foi desajeitado, molhado de chuva e lágrimas, mas real, um passo trôpego para a ponte sobre o abismo. João e Diogo partiram naquela tarde, mas com promessas, visitas mensais, terapia familiar sugerida pela mãe. No trem de volta a Tancos, Diogo encostou a cabeça no ombro de João. Isso é o começo, né? João assentiu, beijando sua têmpora. O começo de tudo. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta, uma carta de Antônio, urgente. Miguel sumiu. Brigamos feio. Ele acha que não merece felicidade. João sentiu o pânico subir, a família, recém-costurada, ameaçava-se desfazer. O quartel em Tancos virou um inferno de ansiedade para João. Ele pediu licença emergencial, alegando assuntos familiares graves, e pegou o primeiro trem para Lisboa, Diogo ao lado, agora um aliado silencioso, com mapa na mão e olhos preocupados. O que pode ter acontecido? Perguntou Diogo,
enquanto o comboio cortava vinhedos do Ribatejo. João balançou a cabeça, o estômago revirado. Miguel é teimoso como eu. Se o Antônio disse algo errado. Ele foge para pensar. Mas no fundo, temia o pior, o fantasma do pai, ou o peso da aceitação recente, esmagando o jovem como uma onda traiçoeira. Em Lisboa, a casa em Belém era um caos de vozes sobrepostas, a mãe histérica, ligando para hospitais, o pai, pálido na poltrona, murmurando orações antigas, Antônio, de pé na sala, rosto inchado de noites sem sono. Nós brigamos no chiado, explicou ele, voz embargada. Eu disse que ele precisava perdoar o pai de verdade, não só por fora. Ele explodiu, você não entende o buraco que isso deixa. E sumiu na multidão. Deixou o caderno na mesa do café. João pegou o objeto, folheando páginas de desenhos febris, retratos do pai com olhos suaves, de Antônio com asas de anjo, de si mesmo, João, como um escudo vivo. A última página era um esboço cru, uma figura solitária no cais do Sodré, olhando o Tejo como se quisesse se jogar nele. Eles se dividiram, Diogo e Antônio vasculhando o bairro alto e o cais, João e o pai indo para o sul da cidade, onde Miguel sempre encontrava refúgio em igrejas antigas ou bancos de praça. O pai, ainda fraco, caminhava devagar, o braço de João sustentando. Eu causei isso, murmurou o velho, parando sob o aqueduto das águas livres. Meu orgulho. É veneno. João apertou seu ombro. Não. É humano. Mas o amor cura, pai. Vamos achar ele e provar. Pela primeira vez, eles conversaram de verdade, o pai contando do amigo perdido na juventude, um amor sufocado pela ditadura, João, do ruído do despertar lento. Somos iguais, no fim, disse o pai, com um sorriso triste. Teimosos. Horas se arrastaram como dias. O sol se punha em tons de sangue quando o telefone de João tocou, Diogo. Acharam. No mirador da Senhora do Cabo, em Cascais. Ele tá bem. Mas quebrado. O carro voou pela marginal, o mar à esquerda rugindo como um coro grego. Em Cascais, a brisa salgada carregava cheiro de pinheiros, e lá estava Miguel, sentado na rocha mais alta, pernas penduradas sobre o abismo, o caderno aberto mas imóvel. Mano, chamou João, aproximando-se devagar, como de um animal ferido. Miguel virou, olhos vermelhos mas secos. Eu não aguento mais ser o problema. O pai aceita por pena, o Antônio quer um herói perfeito. E você? Você tem o Diogo agora. Eu sou só. Resto. As palavras cortaram fundo. João se sentou ao lado, o pai atrás, hesitante. Não, Miguel. Você é o coração dessa família. Sem ti, nada faz sentido. Diogo e Antônio chegaram então, formando um círculo improvável, dois casais, dois pais feridos, sob o céu que escurecia. Antônio ajoelhou-se, eu errei, amor. Não quero perfeição, quero você, com todas as rachaduras. O pai, voz trêmula, estendeu a mão, filho, eu vejo agora. O meu amigo. Ele me ensinou a amar no silêncio. Não vou te perder assim. Miguel chorou então, um dilúvio que lavou o penhasco, e o abraço coletivo foi como uma teia tecida no último instante. De volta a Lisboa, a reconciliação ganhou raízes. O pai marcou uma consulta com um terapeuta, para velhos cabeças duras como eu, brincou. Miguel e Antônio planejaram uma viagem ao Douro, para vinhas e vinhas onde o amor pudesse florescer sem olhos julgadores. João e Diogo, agora oficiais em seu afeto, passeavam pelo Jardim da Estrela, mãos dadas abertamente, sentindo o mundo se abrir como um livro novo. Mas o destino, sempre astuto, preparava uma surpresa, uma ligação do comando militar. João, missão humanitária em Moçambique. 2 semanas. Leva o Diogo, ele se voluntariou. A partida foi um misto de orgulho e pavor. No aeroporto, a família inteira veio, até o pai, com uma bandeira portuguesa minúscula. Voltem inteiros, meninos. E lembrem, amor é a maior patente. Em Moçambique, sob o céu africano vasto, João e Diogo construíram escolas em vilas devastadas por cheias, mãos sujas de cimento mas corações limpos. Numa noite de fogueira, com estrelas como confetes, Diogo sussurrou, eu te amo, João. Não como soldado, como homem. O beijo que veio foi doce, sob o Equador, selando um pacto invisível. Mas o retorno trouxe o caos. O pai sofrera um ataque leve, e Miguel, em pânico, confrontara velhos fantasmas, acusando o mundo de frágil demais para sua felicidade. Ele está no hospital com o pai, disse a mãe ao telefone. João correu do avião para o carro, Diogo seguindo.
No hospital de Santa Maria, o reencontro foi tenso, o pai estável, mas fraco, Miguel ao lado da cama, desenhando para distrair. Eu achei que perdia vocês dois, confessou o jovem. O pai sorriu fraco. Perde nada. Somos uma matilha agora, gay, hétero, o que for juntos. A crise uniu-os mais, mas revelou fissuras. António, pressionado pelo trabalho em galerias, sugeriu uma pausa. Não é você, Miguel, é o medo de machucar mais. O coração de Miguel se partiu de novo, e ele se trancou no ateliê, pincéis parados. João interveio, levando-o para uma caminhada no Parque Eduardo VII. Amor não é posse, mano. É escolha diária. Palavras que ecoavam sua própria jornada com Diogo, agora testada pela distância do quartel. O outono chegou a Lisboa com folhas douradas caindo como confetes de um carnaval melancólico, e com ele, as primeiras rachaduras reais na família reconstruída. Miguel, após a pausa, com António, vagava como um fantasma pelas ruas de Alfama, onde fados lamoreavam amores perdidos em cada esquina. Ele se refugiava na Sé, ajoelhando-se em bancos de madeira polida, pedindo forças a santos que pareciam surdos. João, de volta ao quartel mas com fins de semana livres, notava o declínio, o irmão magro, olhos fundos, desenhos agora sombrios como nuvens de tormenta. Fala comigo, Miguel, implorava nas visitas, sentados em cafés do Chiado com chá de hortelã fumegante. António errou, mas vocês podem consertar. Miguel balançava a cabeça, voz baixa como sussurro de vento. E se eu for o erro? O pai aceitou por pena, você tem o Diogo. Eu sou o El fraco. João sentia a raiva ferver, não contra o irmão, mas contra o mundo que plantava sementes de dúvida em solos férteis. Ele organizou uma intervenção familiar, jantar no terraço da casa, com pratos de cataplana e vinhos de colares, luzes de corda pescando como estrelas artificiais. O pai, recuperado mas marcado por linhas novas no rosto, ergueu o copo, pela família. Sem pausas, sem fugas. A mãe acrescentou histórias da avó, que sobrevivera à ditadura dançando fado em segredo com amantes improváveis. Diogo, sempre o pacificador, contou de Moçambique, lá, vi comunidades se unindo após desastres. Amor é isso, ponte, não parede. Mas António faltou, enviando uma nota, preciso de tempo. Desculpem. O silêncio após a leitura foi um abismo. Miguel se levantou abruptamente, derrubando o copo, vinho tinto manchando o piso como sangue. Vejam. Eu quebro tudo. Ele saiu correndo para a noite, e João seguiu, o coração acelerado. Encontrou-o no Tejo, na doca das colunas, jogando pedras na água escura. Mano. Você não quebra, constrói. Lembra dos desenhos que me mandava no front? Eles me salvaram. Miguel soluçou, encostando a cabeça no peito do irmão. Mas e se o amor não for suficiente? E se eu estiver sozinho para sempre? Naquela conversa sob a lua, João compartilhou mais do que nunca, o medo de perder Diogo para o dever militar, o pavor de ser o gay do exército, rotulado em sussurros de barracas. Nós lutamos juntos, Miguel. Não por aprovação, por nós. O abraço durou até o amanhecer, e devagar, Miguel começou a se reerguer, inscreveu-se num curso de ilustração na Universidade Lusófona, onde conheceu Sofia, uma ativista lésbica de Setúbal, cujos olhos brilhavam com fogo de justiça. Não era romance, era amizade, um bálsamo para a alma ferida. Sofia o arrastou para marchas do orgulho no Rossio, bandeiras arco-íris tremulando como velas de navio. Enquanto isso, a relação de João e Diogo enfrentava seu próprio teste. Uma promoção veio, Diogo para o Porto, João ficando em Tancos. É só 3 horas de trem, disse Diogo na estação Santa Apolónia, mas os beijos de despedida tinham gosto de adeus. As chamadas noturnas viraram rotina, mas o cansaço minava, missões de João o deixavam exausto, exposições de Diogo o isolavam. Uma briga explodiu numa videochamada, você prioriza o exército, acusou Diogo. E você, a arte, rebateu João. O silêncio pós-briga durou dias, um vazio que ecoava o de Miguel. O ponto de virada veio inesperado, o pai, inspirado pela terapia, organizou uma noite de verdades na casa. Ele convidou António, que apareceu, contrito, com um quadro pintado à mão, Miguel como Atlas, carregando o mundo com graça. Eu fui covarde, admitiu António. Mas te amo mais que medo. Miguel, com lágrimas, perdoou, e o beijo de reconciliação, sob os aplausos da família, foi como um arco-íris após tormenta. João, assistindo, sentiu inveja boa, e resolveu, pegou um trem surpresa para o Porto, chegando ao ateliê de Diogo ao entardecer, com rosas roubadas de um jardim público. Eu escolho nós, disse João, ajoelhando no piso sujo de tinta. Diogo riu, puxando-o para cima.
Então casa comigo. Não agora, mas um dia, quando o mundo permitir. O sim veio num abraço febril, e eles passaram a noite planejando, fins de semana alternados, cartas como as de guerra, mas de amor. De volta a Lisboa, João contou à família, e o pai, surpreendendo todos, brindou, pelos meus filhos, guerreiros de verdade. Mas o destino girava sua roda cruel, uma notícia no jornal, um soldado gay expulso do exército por conduta imprópria, e quando medos antigos. João sentiu o pânico apertar, e se sua promoção evaporasse. Ele confidenciou ao pai, que, pela primeira vez, ofereceu sabedoria sem amargura: luta, filho. Como eu devia ter feito pelo meu amigo. A família se uniu numa corrente de apoio. Miguel desenhou cartazes para uma petição, Sofia conectou com o ONGS, Diogo escreveu artigos para jornais do Norte. O clímax se aproximou numa gala militar em Belém, onde João seria condecorado. Rumores corriam, um oficial conservador questionava sua estabilidade emocional. Nervoso, João subiu ao pódio, medalha pesada no peito, mas em vez de discurso padrão, falou do coração. Esta honra é pela família, irmãos que me ensinaram que coragem é amar abertamente, contra preconceitos velhos como o Tejo. O salão aplaudiu, mas nos bastidores, o confronto veio, o oficial o encurralou. Isso é insubordinação. João, com Diogo ao lado via vídeo, rebateu: é verdade. E a verdade liberta. A controvérsia da gala se espalhou como fogo em palha seca, jornais de Lisboa estampavam soldado sai do armário em cerimônia, e nas redes, hashtags como amor no exercício viralizavam, misturando apoio fervoroso a trolls venenosos. João acordava com o telefone tocando, repórteres, amigos do quartel, até um convite para um talk show na RTP. Mas o preço veio rápido, interrogatórios internos, olhares enviesados em tancos, uma carta de advertência velada. Diogo, do Porto, ligava diariamente: segura firme, amor. Isso é maior que nós. Miguel, agora mais forte, organizava vigílias no Terreiro do Paço, com cartazes que ele mesmo ilustrara, silhuetas de casais sob a bandeira arco-íris, legendas como Portugal, terra de amores livres. O pai, transformado pela jornada, tornou-se o guardião improvável, visitava o quartel com marmitas de feijoada, conversando com oficiais sobre honra verdadeira. Meu filho salvou vidas no Afeganistão, dizia, voz rouca mas firme. O amor dele só o torna mais forte. A mãe, quieta mas inabalável, costurava pulseiras de contas coloridas para os apoiadores, símbolos de união tecida à mão. António e Miguel, reconectados, pintavam murais em paredes de Alfama, cenas de irmãos abraçados contra tempestades, inspirando transeuntes a pararem e refletirem. Mas o ápice da crise veio numa audiência disciplinar, numa sala fria de Lisboa, com painéis de madeira escura e o cheiro de papel velho. João entrou uniformizado, Diogo e Miguel na plateia como âncoras silenciosas. O oficial presidente, um coronel de bigode grisalho, folheava relatórios. Capitão Santos, sua conduta pública compromete a disciplina. Renuncia ao relacionamento ou à patente. O silêncio pesou como chumbo. João se levantou, voz clara como tiro de largada: coronel, eu renuncio a nada. No Afeganistão, aprendi que laços salvam mais que balas. Meu irmão, gay e orgulhoso, me ensinou isso em casa. Portugal mudou, da revolução aos casamentos iguais. Eu sirvo um país que evolui, não um que regride. A sala murmurou, e então, um testemunho inesperado, o pai, convidado como familiar, subiu ao pódio trêmulo mas resoluto. Eu fui o preconceituoso. Expulsei meu filho por medo. Mas ele voltou, e me salvou. Não tirem o meu João, ele é o futuro. Lágrimas escorreram pelo rosto do velho, e o coronel, tocado, adiou a decisão. Dias depois, veio o verdito, advertência, mas promoção mantida, e uma nota interna promovendo diversidade inclusiva. A vitória foi celebrada num piquenique no Monsanto, com a família expandida, Sofia trazendo saladas de Setúbal, amigos do curso de Miguel com guitarras para fado improvisado. João e Diogo dançaram devagar sob as árvores, mãos entrelaçadas, enquanto Miguel e António sussurravam planos de uma exposição conjunta. O pai, sentado com a mãe, observava: quem diria, mulher? Nossos meninos, mudando o mundo. Ela sorriu, apertando sua mão. Sempre souberam. Só precisavam de espaço. Mas a história não acabou em triunfo fácil, veio uma reviravolta final, sutil como brisa do mar. Meses depois, João recebeu uma carta amarelada, endereçada do avô falecido, encontrada num baú antigo, escrita para o pai jovem. Manuel, meu filho, ama teu amigo como eu amei o meu. O silêncio mata mais que balas. O pai leu em voz alta à família, voz embargada, e chorou abertamente, um fechamento para feridas de gerações. Miguel, inspirado, terminou um livro ilustrado,
Irmãos do Tejo, histórias de amor resiliente em Portugal. Anos se passaram como páginas viradas. João e Diogo se casaram numa cerimônia simples no Chiado, com o Tejo como testemunha, família inteira aplaudindo. Miguel e António abriram uma galeria em Alfama, paredes cheias de cores que desafiavam sombras. O pai, agora avô honorário para sobrinhos imaginários, contava histórias alteradas, de heróis que amavam sem fronteiras. E João, olhando o horizonte de Lisboa das Sete Colinas, sabia, 730 dias de ausência haviam forjado não só um soldado, mas uma família indestrutível, tecida de perdão, paixão e a coragem de ser. Na quietude das noites, quando o fado ecoava distante, eles se reuniam no terraço, copos tilintando em brindes silenciosos. Porque no fim, o amor não era uma batalha vencida, mas uma dança eterna, passos incertos, mas sempre para frente, sob o sol eterno de Portugal.